Convido a amada igreja para a meditação nesta noite, que encontra-se no Evangelho de Lucas. Evangelho São Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Creio, irmãos, que uma das coisas que alegra um coração de uma mãe é ver o seu filho bem. Aquele filho ou aquela filha que se levanta contra os pais, com certeza entristece os seus corações. Em especial para uma mãe, que não somente por ser mãe, mas ter gerado este filho, esta filha, e agora deseja que ele esteja no convívio da família. Às vezes, irmãos, nós deparamos essa realidade quando ouvimos dezenas de mães com seus corações tristes, abatidos. Recentemente, uma mãe vê o seu filho sendo preso por furtar. E ela, tão em desespero, diz: Não foi assim, meu filho, que eu te ensinei. Não foi assim que eu eduquei. Você traz uma dor profunda ao meu coração. Assim como tanta outra circunstância tem entristecido o coração do pai, de uma mãe, e com isso tem trazido dores. Entretanto, irmãos, nós devemos lembrar que
temos diante de nós um grande desafio como igreja do Senhor. Olhar para aquele que é a razão do nosso viver, olhar para aquele que é o Salvador da nossa vida, olhar para aquele que responde o nosso clamor e a nossa oração. E diante disso nós temos aqui a parábola que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, mas em especial um grupo de pessoas a quem o Senhor recrimina e chama a atenção. No versículo 1 e 2 do texto de Lucas, diz que os fariseus e os escribas ficaram escandalizados com a atitude de Jesus. Porque Jesus se reunia com os pecadores, Jesus reunia com os publicanos, e eles estavam ali para ouvir as boas novas da boca do Salvador. Os doutores da lei, os escritores da lei, ficaram escandalizados com isso. O Senhor Jesus, tomando conhecimento dessa atitude desses homens, apesar de conhecerem as leis, traz para esses homens 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Diante dessas 3 parábolas, traz como mensagem central que aquele que tem uma nova vida em Cristo é aquele que tem prazer de louvar, de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Diante disso, irmãos, nossa parábola dessa noite nos traz então algumas lições que são pertinentes para nós e precisamos compreender à luz da Sagrada Escritura. Ou seja, a nova vida com Cristo, ela revela perdão, demonstra a graça do Senhor e impulsiona o arrependido a louvar e bendizer o nome do Senhor. O que desafia para nós nos dias de hoje é que nós temos muitas vezes filhos perdidos no mundo. Infelizmente, essa é uma estatística que traz tristeza ao nosso coração, porque estamos falando de mães, de pais ou de famílias que boa parte dos seus filhos estão fora do caminho. Estão longe, distante. E eles entenderam na sua vida que não vale a pena estar no convívio da família. Eu quero estar livre, eu quero estar independente. Filhos perdidos no mundo. E aqui nos revela exatamente um desses filhos deste homem. Tinha 2 filhos, mais moço, então resolve suplicar, pedir, não foi uma coisa assim tranquila, não. Implorar ao pai que desse aquilo que ele tinha de direito. Normalmente recebe uma herança depois que o pai morre, mas esse filho queria antes da morte do próprio pai, para desfrutar dessa benesses da natureza pecaminosa. Ele não estava contente no lar. Essa é a realidade, muitas vezes, que nós temos que ver com a nossa realidade. As pessoas não estão contentes dentro do nosso lar. Às vezes, o pai, a mãe, à luz da Sagrada Escritura, orienta os filhos para que eles andem no caminho do Senhor. Mas seu coração está inclinado para o mundo. Há uma desobediência, há um distanciamento das coisas de Deus. E isto traz, então, um grande mal. Mal para nós, pais, que sofremos, em especial aos nossos filhos. Ou seja, a raiz de todo pecado é viver independente de Deus. Esta é uma circunstância. Podemos fazer uma retrospectiva na vida da nossa igreja e a história nos revela, dentro da família da fé, muitos jovens que viveram longe do caminho do Senhor. Viveram fora, sem Deus. O pecado mostra, aparentemente, um prazer.
mas termina com os frutos amargosos na vida. Muitos anos atrás, um adolescente aqui tinha tudo para andar nos caminhos do Senhor. Mas ele se revoltou, não quis mais andar no convívio da família. Distanciou de Deus, viveu sem Deus, fez tudo aquilo que não agradava a Deus. A sua vida estava voltada para o mundo, para as coisas do presente século. O resultado final foi doloroso, difícil, terrível, marcado pela podridão do seu pecado, e veio a perecer ainda jovem. O pecado traz consequências terríveis. E nós, irmãos, em Cristo Jesus, precisamos entender isto. E filho perdido no mundo, as consequências é dolorosa, difícil, aperta o coração, machuca todos nós. Mas nós podemos entender a nova vida em Cristo quando nós olhamos para a atitude deste filho. Ele, quando percebeu que tudo tinha acabado, já não tinha mais recurso para sobreviver os prazeres da sua vida, ele procura responder, procura encontrar resposta ainda longe de Deus. E vai em busca de comida, de alimento, às vezes nas portas, no lixo, como foi esse em busca do alimento que nem sobrava a comida dos porcos. Alimentação terrível, lavagem, comida de porcos é lavagem, nem isso tinha para comer. Há muitos anos atrás, nossa igreja, uma caminhada, na sexta-feira, à noite, madrugada, foi feita uma distribuição de sopa, famoso sopão, para aqueles que estavam desabrigados, debaixo de ponte, sem abrigo, sem teto. E depois de distribuir aquela sopa quente, a pergunta era se ele conhecia Jesus, se ele já viu falar de Jesus. E a estatística no final, quase 90%, eram todas as pessoas que tinham saído da igreja. Eram pessoas que cantavam no coral. Eram pessoas que eram da igreja. Eram pessoas que andavam no caminho do Senhor. Mas que em um dado momento olhou para trás e as coisas do mundo foi fascinante a ponto de deixar a casa do Pai Celestial. Agora sem força, sem condições de voltar, o melhor foi distanciando cada vez mais o seu coração, a ponto de ficar debaixo de uma ponte, dependendo das migalhas, daquele que sobrava, do lixo ou daqueles que entregavam alguma coisa. Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele oferece a glória do mundo. Ele oferece os prazeres do pecado. Mas o final é ilusão. O final é vida imoral. O resultado disso, para muitos, consequência do pecado. Nosso texto diz ainda, irmãos, que este jovem, então, tentou de todas as formas sair dessa situação, mas não conseguiu pelas suas forças. Somente Deus pode dar forças para o mundo imundo, para o que está no lamaçal do pecado, voltar para o reino da luz. Foi assim que o salmista escreveu em um dos seus salmos. Ele me tirou do tremendal de lama e me colocou numa rocha. Quem faz isso é só o Senhor, só Deus. Não partiu do coração de forma espontânea e voluntária deste filho rebelde. Mas o Senhor mostra para nós que é capaz de mudar o coração de uma pessoa
tirar dessas trevas, dessa situação e trazer para o reino da luz. Isso só é possível, irmãos, com o pecado sendo resgatado pela a graça de Deus. Somente a graça. Somente a graça pode realmente transformar o coração de um homem e de uma mulher para estar no centro da presença de Deus. E foi assim que Deus brotou no coração desse filho, quando ele cai em si, conforme o verso 18, e ele reconhece: meu Deus, na casa do meu pai há fartura. Passando fome, se na casa do meu pai eu tenho alimento. Mas ele também reconheceu que não era digno de ser chamado filho na sua concepção. Ele tinha, se eu pudesse ser pelo menos o menor dos trabalhadores do meu pai, como servo, mesmo assim eu teria que comer, que vestir, teria uma moradia. O texto nos revela, então, no verso 18, que ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmãos, estamos falando não somente para os filhos, para todos nós. Há quantas pessoas que estão muitos anos na igreja e que, de repente, não levam a sério as coisas de Deus. E abre mão de andar nos caminhos do Senhor. E comece a olhar para o mundo e achar que o mundo é mais interessante do que as coisas de Deus. Quantos irmãos na fé que muitas vezes enfraquecidos, estão desanimados, perderam a alegria da salvação, estão agora vivendo sem razão, sem motivo, porque Deus não opera de forma plena na sua vida, por causa das suas mazelas, do seu pecado. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 30, ele diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus que habita em vós. É possível, irmãos, crentes perderam a alegria da salvação. Como já dizia o rei Davi no Salmo 50. Agora, é necessário que haja no pecador o reconhecimento que somente e tão somente pela graça de Deus é que pode haver um renovo, um quebrantamento, uma restauração, uma reconciliação com Deus. Não há, de forma alguma, força humana a não ser a ação soberana do Espírito de Deus agindo poderosamente para restaurar a vida deste ou daquele distante do Senhor. E ele então toma essa atitude. E no verso 21, ele chega diante do seu pai e diz a seguinte frase. Diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Primeira coisa é que quando Deus age na restauração do coração deste homem, desta mulher, deste jovem, adolescente, é a ação soberana de Deus. Reconhecer diante de Deus que pecou diante daquele que é o autor da nossa vida, aquele que é autor da salvação, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós reconhecemos que se não tiver Deus no centro da nossa vida, nós somos propensos a e fazer da nossa vida cristã um evangelho barato, fraco, sem vida e sem poder. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós então vamos entender que com Cristo somos mais que vencedores. Mas nós podemos, irmãos, como igreja do Senhor, estamos prontos a ajudar aqueles que estão fracos na fé, nas orações, na intercessão, no acolhimento, na palavra pastoral, ministerial, da ação da igreja, para que aqueles que estão fracos na fé sejam despertados pela palavra.
Cada vez o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele diz ao povo de Deus assim: vós que sois fortes, acolheis aqueles que são fracos. Ele não está dizendo assim, deixa de lado, abandona, esquece. Não. O papel da igreja é um papel curativo. Essas palavras do Senhor Jesus, diz ao apóstolo Paulo, como o próprio Senhor diz, que nós precisamos cuidar daqueles que estão fracos na fé. Cabe a uma pessoa, duas pessoas da igreja, mas toda a igreja envolvida naquele irmão, naquela irmã que estão vivendo fracos na fé. E a igreja precisa ser um lugar curativo para essas pessoas. E o próprio Senhor Jesus, ao dizer aos fariseus, aos escribas, diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para curar aqueles que estão enfermos espiritualmente. A igreja de Cristo precisa cuidar daqueles que estão fracos na fé, para que não sejam solapados por este mundo. E ele então se levanta com humildade, com quebrantamento, e vai em busca daquele que pode restaurar e dar a esperança na sua vida ao confiar no seu Pai. É isso que Deus faz conosco. Paulo diz ainda em Romanos capítulo 5, ele que reconcilia o homem diante de Deus. É Deus que faz isso conosco. Parte do coração de Deus, mas Deus impulsiona a igreja também para interceder por esses que estão fracos na fé. O arrependimento verdadeiro leva a pessoa a mudar de atitude, fazer uma decisão, como fez esse filho. Quando o Espírito Santo de Deus alcança neste coração quebrantado, agora reconhecendo as suas fraquezas, ele então vai diante de Deus. Pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra a igreja, pequei contra a minha família, mas aqui estou arrependido pelo que eu fiz. Levantar-me-ei e terei essa atitude, movida pelo Espírito Santo. Filho perdoado, estava perdido do mundo, mas foi alcançado pela graça soberana do nosso Deus. E provoca na vida de um filho arrependido, transformado, quebrantado pelo Evangelho de Cristo. Diz o verso de número 21, diz assim: não sou digno de ser chamado o teu filho. E antes que ele completasse a frase que ele ia dizer, conforme o verso 18, trata-me como um dos seus trabalhadores, o pai toma a iniciativa e já diz: o pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Irmãos, como é bom ver um filho arrependido, como é bom ver um filho que é quebrantado pela palavra de Deus e manifesta diante do povo de Deus um coração transformado, regenerado, um coração agraciado pela bênção da salvação. O que provoca neste filho arrependido? Alegria. Não só a alegria dele, mas a alegria da igreja, a alegria do povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o céu se regozija com aquele que se arrepende. Diz a palavra de Deus aqui no Lucas capítulo 15, verso 7, pois digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor Jesus vem e também diz, na segunda parábola, no verso 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui na parábola do filho pródigo, vem a palavra de Deus dizendo
no verso de número 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esta é a alegria que Deus traz ao coração do arrependido, quebrantado diante do Senhor. Agora, para isso, irmãos, que provoca num coração transformado. Desejo está no centro da vontade de Deus. O desejo é de louvar e bendizer ao Senhor. O desejo é de entrar na comunhão dos santos e louvar e bendizer por essa tão grande e bênção de Deus. O filho se regozija com o pai, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quando há uma nova vida, tudo transforma, tudo é diferente. Veja que quando este filho arrependido recebe o privilégio não de ser servo, mas de ser filho. É assim que Deus faz conosco em Cristo Jesus. Ele não trata nós como criatura, mas como filho. E Ele dá a nós a esperança de viver como filho de Deus. E alegrar-se no Senhor, porque é a razão do nosso viver ou do seu viver. Quando o filho se arrepende, a festa no céu. Quando aquele coxo de nascença, conforme Atos 3, recebe a cura, ele dá um salto de alegria e glorifica o nome do Senhor. Vai para o templo para louvar e bendizer o nome do Senhor. É possível, irmãos, então, que haja em algum lar, em alguma família, um filho perdido, uma filha perdida, um pai perdido, uma mãe perdida. Alguém, quem sabe, da sua parentela, que distanciou do caminho do Senhor. Cabe a você, mas cabe a todos nós, lembrar dessas pessoas na oração e clamar ao Senhor para que levante este ou aquele, ou nós, para sermos instrumento da graça de Deus e trazer a este a palavra de Deus de esperança e de vida que só o Senhor pode dar, para que ele possa ser alcançado pela restauração da nova vida, sair deste velho homem, desta velha natureza pecaminosa e revestir de santidade, de retidão diante do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer as seguintes palavras: se de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo a verdade em Jesus, então, no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito o vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Em outro momento, Deus, na sua palavra, por inspiração divina, diz as seguintes palavras: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer, pois, a sua natureza terrena. Amados irmãos, como igreja do Senhor, um dia tão especial, dia do lar, dia da família, de uma forma particular, dia das mães, há esse desafio para nós. Há filho perdido em nossa casa, há filho perdido distante do lar celestial. Cabe a você, mãe, pai, orar, interceder pelo seu filho, mas como igreja do Senhor. Mas este filho que um dia foi alcançado pelo Evangelho da Graça do Senhor, o Senhor pode trazê-lo de volta. Porque a palavra de Deus diz que aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado pela bênção da vida eterna, ele não perde a salvação. Ele pode até olhar para o mundo, querer desfrutar alguma coisa do mundo, mas o Filho de Deus, que o resgatou, dará de volta, para que ele reconheça que só Jesus é de fato a razão do seu viver.
Mas também há uma grande alegria em nosso coração de regozijarmos, de alegrarmos no Senhor por este filho arrependido, transformado agora, trazido de volta à casa do Pai Celestial, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, como também para testemunhar o nome bendito do Salvador. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende, também há alegria no nosso coração. Embora imperfeito que nós somos, nós nos alegramos de ver os nossos filhos, de ver este ou aquele arrependido pelo Evangelho da graça do Senhor. Nesta noite, irmãos, gostaria muito que você pensasse que cada um de nós, ao nosso redor, na família da fé, no corpo de Cristo, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, que nós possamos contribuir com a nossa vida de oração, compartilhar com ele ou com ela, de novo, as palavras benditas do Salvador. Fazer com que haja arrependimento, provendo do Senhor, para que possa, então, dia de cantar e bendizer o nome do Senhor. Porque este filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, começaram a regozijar-se com uma alegria sem fim. A alegria do Senhor é a nossa força. E nessa noite nós possamos compreender isso, nós como igreja do Senhor, para compreender essa mensagem que diz um cântico a seguinte expressão: confesso a ti, e fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Eu só quero pedir. Vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia, nós clamamos. Uma nova vida em Cristo. Precisa entender isso. Há perdão dos nossos pecados. Esse perdão vem da graça, amor imerecido. Mas quando somos alcançados por esse amor imerecido de Deus, Ele nos traz também. Foi a alegria que trouxe aquele pai. A alegria que traz ao nosso Senhor, quando os nossos filhos se arrependem do seu pecado. Que Deus possa nos abençoar. E Deus nos concede, irmãos, uma família da fé, que se preocupe em louvar e bendizer o nome do Senhor, mas olhar para aqueles que são dos domésticos da fé, que estão distantes do caminho do Senhor, e você seja instrumento de Deus para falar ao coração deste e daquele que precisa voltar à casa do Pai, precisa voltar a ter essa alegria da nova vida em Cristo, porque foi assim que nós aprendemos, Senhor. Se vivemos com Cristo, por Ele, então, nós devemos nos alegrar e bendizer o nome do Senhor. Que nessa noite nós possamos conversar ao Senhor essa mensagem que fala sobre perdão e assim nos preparando. Que Deus assim nos abençoe.